Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma EBD Síntese Podcast, um momento pedagógico, uma proposta do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã. Nós estamos aqui para gravar mais uma aula, aula número 9, a lição número 9 da revista de pré-adolescentes. E para esta feita, estou aqui com a irmã Eleide e nós juntos aqui vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém, muito obrigada pelas boas-vindas. Também boas-vindas também a todos os professores, né? E alunos também que estão nos acompanhando nessa lição. Amém, graças a Deus. Também quero desejar uma boa-vinda a você, professor, professora que nos assiste. É um prazer receber você aqui e podemos estarmos nesses minutos reunidos falando da palavra do Senhor. Como eu falei no início, nós vamos tratar da lição número 9, que tem por título, da revista de pré-adolescentes, que tem por título Sou Filho de Deus. A lição de hoje, ela vai se encontrar por texto base no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Eu sugiro a você que dê uma lida, faça uma reflexão nesse texto. E a Bíblia diz, que está em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É um texto bem sugestivo, é um texto que tem total ligação com a proposta da nossa lição, com o título da nossa lição. E também eu quero apresentar a você, professor, professora que nos assiste, os objetivos dessa lição. E são três objetivos. Primeiro, definir o que significa ser filho de Deus, explicar o processo de adoção divina. E, por fim, o terceiro objetivo é destacar a importância de se obedecer a Deus. Então, diante dessa proposta, diante dessa temática da nossa lição, eu já quero propor aqui a minha dica pedagógica, que está baseada nessa primeiro objetivo, primeiro objetivo que a lição nos traz, que é definir o que significa ser filho de Deus. E como é que nós poderíamos trazer uma proposta que pudesse trazer essa definição para os nossos alunos? Eu sugiro a você que proponha, que leve em pequenos envelopes, pequenos papeizinhos, de acordo com o seu tempo para confeccionar esses envelopes, esses papéis, pequenos envelopes de cartas, para que os seus alunos eles venham a redigir cartas, relatando ali sonhos, metas, objetivos, e essas cartas, teoricamente, de forma teórica, né, teriam um destino esse a Deus, ao nosso Pai. E a partir daí, aqueles que viessem a fazer, aqueles que viessem a querer compartilhar com seus colegas de classe, com você, professor, ao final, você faria uma reflexão mostrando que essa ideia de paternidade não é uma ideia que se restringe apenas à teoria. Nós estávamos falando no início, eu e a irmã Leide, que é uma noção de que ela é prática, ela é viva, no dia a dia ela se faz presente. Então, compartilhe Glória a Deus. a ideia, apresente com seus alunos essa proposta e traga essa reflexão. Que o Deus, que é Pai e que é presente. Amém, que lindo, né? O Senhor, ele vai trabalhar de forma extraordinária no coração das crianças, dos pré-adolescentes, né? Eu fico nessa confusão de chamar de criança, de pré-adolescente, de adolescente, É verdade. que eles estão numa transição e a gente também. Sim, sim, é verdade. Fica nessa transição. Com certeza eles vão é, considerar a proposta e vão trabalhar muito, porque eu sei, né, por experiência própria, que estou lá na classe de pré-adolescentes, que eles amam compartilhar, né? Basta que sejam realmente incentivados. E aí, como não ser tão bom, né, compartilhar os nossos sonhos, as nossas necessidades com ninguém melhor do que o Senhor, que é o nosso Pai, né? E se o nosso Pai, que é humano, nosso Pai é biológico, ele sabe dar coisas boas a seus filhos, né? Imagine o Senhor. Imagine aí o Senhor. Seria interessante, irmão Mateus, que o professor, né, ele trouxesse essa proposta de versículos diversos, né, na hora que ele propõe a atividade, né? Porque quando ele propõe a atividade sem uma base bíblica, acaba ficando uma coisa meio solta, mas fechando com o versículo fica muito Sim, bom, sem né? dúvida. Verdade. Porque Concordo.
fecha o ciclo, né? E, assim, para iniciar a aula, como já estava conversando, né, antes da gravação, e aí a gente fica definindo como é que vai ser o processo, e para iniciar, depois da leitura bíblica, depois de você falar do título da lição, do A Bíblia Diz, se for do costume do professor, eu gosto de trazer os objetivos da lição, né? Eu gosto de apresentar para os alunos para que eles identifiquem durante a lição quais são os objetivos gerais e os saberes escolares. Eu gosto de trazer esse entendimento para a sala de aula, para que eles saibam exatamente o que eles precisam captar durante o processo. Às vezes eu faço isso no início da aula, às vezes eu faço isso no fim da aula, mas eu sempre apresento os saberes escolares para saber se está tudo ok. E aí, após apresentar o título da lição, o texto bíblico, a Bíblia diz, os objetivos, se for o hábito do professor. Então, a própria lição, ela traz aqui a proposta de um texto apócrifo, acróstico, quer dizer, só que esse texto acróstico, é, ele é para ser individual, né? Sendo individual, eu acho que o professor ele não consegue dar a devida atenção a esse texto. A minha proposta é que essa atividade seja uma atividade de grupo, né, com a palavra adotado. O professor em casa, é por isso que a lição ela é postada na segunda-feira. O nosso vídeo é postado na segunda-feira, para que o professor tenha tempo de se preparar, né? E aí esse texto acróstico, ele, o professor ele pode fazer uma prévia das palavras que podem ser utilizadas, né, que podem, de repente, o aluno, palavras que estão no nosso vocabulário, né, no vocabulário cristão, como, por exemplo, amado, defendido, ouvido, né, o Senhor, sendo adotado pelo Senhor, o Senhor também é temido por nós, né, então, eu acredito que nessa prévia, o professor pode também já preparar alguns versículos que ele pode levar para a classe, né? E direcionar cada palavra, como, por exemplo, a palavra amado, né? Com a letra A. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? O Salmo 91 que faz referência à defesa, né? A defesa do Senhor sobre a nossa vida, né? Que o Senhor, ele está o tempo todo nos defendendo. Então, nós podemos fazer trazer essa referência para a sala de aula, sim, junto com os alunos. Uma outra proposta, que aí sim seria uma proposta de atividade individual, seria a construção de uma certidão de nascimento. Para aqueles que aceitaram, eu tenho alunos pré-adolescentes que são novos convertidos, bem novinhos na fé mesmo. E essa lição, ela é lindíssima para esse momento, porque ela é uma lição bem discipular, não é? Então, nós podemos fazer essa atividade com os alunos, né? Levar lá uma certidão de nascimento, somente com as perguntas, né? A filiação, a data de nascimento, o mesmo texto de uma certidão de nascimento, só que com os detalhes em branco, para que eles mesmos preencham, né? Se nasceu no Evangelho, ele vai colocar a data de nascimento. Se não nasceu no Evangelho, ele vai colocar o dia que aceitou Jesus. E a paternidade, claro, Deus, né? Jeová, do jeito que ele quiser escrever, Jesus, o Espírito Santo, desde que a paternidade seja divina, né? Então, essa é a minha proposta para encerramento da sala. Uma proposta para o início da aula e uma proposta para o encerramento da aula. Amém? E aí, Amém. nesse momento, nessa ocasião, o professor pode colocar lá na certidãozinha de nascimento o texto proposto da lição, né, que está lá em Romanos, no capítulo 8, do 14 ao 17, o versículo 14, né, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém?
Então, querido professor, você, dentro dessas propostas, dentro daquilo que foi falado aqui, uma proposta enriquecedora que a irmã Helene nos trouxe, você adapta, você coloca dentro do seu limite de tempo, de acordo com a característica dos seus alunos, pois assim nós sabemos que Deus ele vai se fazer presente, vai trazer insights para você, vai trazer revelações para que você traga uma aula dinâmica, uma aula que realmente seus alunos venham a aprender. Nós queremos agradecer por Amém. você feito presente aqui. Quero agradecer a irmã Eleide também. Amém. Foi um Muito momento, obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de fazer parte desse trabalho maravilhoso, né, que tem enriquecido muitas vidas, muitos professores, e a mim principalmente também, como professora. Tem sido é verdade. enriquecedor. Também compartilho desse mesmo sentimento. Também quero agradecer à liderança do DENEC, a todos os pastores, todos os irmãos que ali compõem a liderança. E quero pedir a você, professor, que curta, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, uma sugestão, alguma proposta, e assim o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Nós te esperamos na próxima aula, em nome de Jesus. Fique com a paz do Senhor. Jesus.